Olá, queridos, graça e paz a todos, uma boa noite especial no coração de vocês. Estamos aqui mais uma vez para mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. Então coloca o teu coração neste momento à disposição do Senhor e permita com que Ele fale profundamente com você. Quero desde já agradecer a todos vocês que estão nos assistindo hoje. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja abençoado. Sejam todos vocês abençoados, né, por cada palavra que com certeza vocês estarão recebendo direto do trono da graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero dar início a mais um Tadel, mais de um dos nossos cultos. E eu creio que Deus falará profundamente ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração acerca deste sermão. Amém? Eu quero falar para você nesta noite sobre liderando em meio à tempestade. E uma passagem bíblica muito importante que nos diz muito sobre isso, está lá em Atos, capítulo 27, do verso 1 ao verso 44. Porém, nós não vamos estar lendo toda essa passagem bíblica, todo esse capítulo, tá bom? Nós vamos estar, mas eu vou estar passando para vocês as referências na qual eu estou trazendo para você esta palavra. Vamos ler apenas o versículo 1, que diz o seguinte: como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Amém, amém. Antes de começar, eu quero orar com você, para que Deus fale poderosamente ao teu coração. Amém. Pai, nós queremos render graças ao Senhor nesta noite, neste dia. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Pai, ouvindo a Tua palavra mais uma vez. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Esta é a oração que fazemos ao Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, para você que é líder, ou para você que um dia será líder, eu quero dizer que essa palavra, ela é para você. Então, quero começar dizendo o seguinte: Paulo, ele estava prisioneiro em um barco em direção a Roma, onde ele seria julgado. Na viagem, o vento era contrário, e mesmo ele sendo apenas um preso a bordo, Paulo, ele assume a liderança da situação, e ele foi grandemente, queridos, usado por Deus para salvar vidas. Reagiu com otimismo, ele reagiu com coragem e equilíbrio. Ou seja, e foi por isso que ele foi muito usado por Deus em meio à tempestade para salvar vidas, e nós vamos entender isso, né, no decorrer deste sermão. No meio da tempestade, a nossa tendência, infelizmente, é se apavorar. Parece que a tempestade que está fora, ela entra dentro de nós e começa a nos perturbar. Muitas vezes nos sentimos prisioneiros, como se estivéssemos presos à situação e sem poder fazer nada. Muitas das vezes, infelizmente, nós nos sentimos assim, como seres humanos, como pessoas. Nos sentimos com as mãos e os braços atados, sem poder fazer nada diante de uma situação adversa. Mas Paulo, em Atos 27, do verso 1 ao verso 44, vai nos ensinar, vai nos falar nesta noite poderosamente como agir quando nós nos sentirmos assim. Por isso, queridos, que nós precisamos aprender a lidar com as tempestades. Porque, infelizmente, temos dias bons, mas também temos dias maus. E nós precisamos aprender a lidar com esses momentos. Precisamos buscar um equilíbrio em Deus para vivermos esses momentos. Então, como liderar diante de uma tempestade? Através do exemplo de Paulo, podemos refletir como administrar conflitos e aprender a ser um líder em meio aos temporais. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você nesta noite: como liderar em meio à tempestade? Primeiro ponto, através da submissão. É através da submissão que nós também alcançamos o favor de Deus em meio às tempestades. A primeira atitude de destaque acerca de Paulo foi se fazer submisso como prisioneiro. Mesmo sendo um cidadão romano,
se denominava como prisioneiro de Jesus, como diz lá em Efésios 3:1. Eu não vou estar lendo, queridos, todas as passagens bíblicas, porque isso vai denotar muito tempo, tá bom? Mas, se você puder, vai estar sendo escrito para você pegar as referências, e você pode ler quando você tiver o seu tempinho, ou até mesmo no seu tempo com Deus. Como líder, Paulo começou dando exemplo de fidelidade e obediência. Por isso, ele alcançou o favor do centurião, que lhe permitiu alguns privilégios de fazer visitas aos amigos, como diz lá no versículo 3 de Atos 27. O navio passou a ser conduzido lentamente, ainda que houvesse ventos fortes. Precisou prosseguir, navegando vagarosamente, o que também, queridos, demonstra uma atitude de submissão diante da situação. Ou seja, eles precisavam esperar a melhora do tempo para que eles pudessem prosseguir. E aí vai um ensinamento tremendo para nós. Às vezes é necessário esperar o melhor tempo para prosseguirmos. O nosso grande problema é que nós queremos fazer tudo no nosso tempo, na nossa hora e do nosso jeito. E às vezes nós nos prejudicamos por causa disso. Então espere o melhor tempo para você agir. Como líderes, nós precisamos obedecer os nossos superiores, dando exemplo de fidelidade para os nossos liderados. Isso se chama princípios. Princípios de obediência, princípios de submissão. Isso faz com que eu e você venhamos alcançar o favor de Deus. Como líderes, nós não podemos pensar que vamos resolver tudo rapidamente, pois pensar assim acaba nos frustrando. Precisamos aprender, queridos, a esperar o tempo certo de Deus, crendo que tudo se resolverá no tempo determinado por Ele. E isso é lançar as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Quando nós aprendemos a esperar no Senhor, nós estamos lançando as nossas ansiedades no trono da graça de Deus. Então sejamos nós, queridos, líderes submissos às autoridades. Segundo ponto, como liderar em meio à tempestade? Estar atento e avisar sobre possíveis perigos. Ficar atentos aos avisos. Paulo, ele foi ousado a dar a previsão sobre os problemas da viagem. Ele sabia que o período do inverno dava início a uma temporada de tempestades no mar. Versículos 9 e 10. Depois ainda ele lembrou o seu alerta, porém motivando a terem esperança, lá no versículo 21 e 22. Por fim, ele avisou que seria preciso o empenho de todos para o salvamento das vidas que ali estavam. Eu e você como líderes, queridos, nós precisamos ter, queridos, olha só, que interessante. Nós precisamos ter atenção diante das coisas que nós vamos fazer. Precisamos ter atenção aos possíveis perigos que rodeiam os nossos liderados e que rodeiam também a nossa vida ministerial. Como líderes temos a tarefa de dar o aviso de qualquer perigo que estiver diante do povo de Deus. Isso faz parte de uma liderança. Precisamos ter uma visão clara de tudo ao nosso redor. Somos atalaias que devem avisar quando o inimigo estiver se aproximando. Esta é uma tarefa muito difícil, porque às vezes, queridos, muitas pessoas não querem ouvir, mas mesmo assim o nosso dever é anunciar, não apenas o que gostem, mas também aquilo que eles precisam escutar. Eu e você precisamos anunciar, queridos, independente do que aconteça.
nós precisamos alertar, independente do que aconteça. Nós precisamos estar atentos aos perigos que rodeiam a nossa vida, que rodeiam o nosso ministério, que rodeiam aquelas pessoas que Deus nos deu para cuidarmos. Nós precisamos estar atentos a isso. Devemos falar a verdade em amor como líderes, para ensinar, não com afronta, não tentando ofender, mas em amor. Isso é muito importante para nós. Então, queridos, sejamos líderes que avisam sobre a verdade e sobre os perigos do dia a dia que rodeiam os nossos liderados. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos realmente nos revestirmos, nos colocarmos como atalaias do Senhor. Às vezes algumas pessoas nos procuram para conversar, e nós precisamos estar atentos em Deus, sobre o que falar, como orientar e o que dizer. Às vezes uma palavra, ela pode alimentar bem uma pessoa, ou até mesmo pode deixar uma pessoa muito para baixo. Então, como líderes, nós precisamos prestar muita atenção naquilo que falamos. Terceiro ponto: como liderar em meio à tempestade? Através da dependência. Lá no versículo 15 e 17, a viagem estava tão trabalhosa, que após tentarem todas as estratégias disponíveis, usando os conhecimentos de navegação, resolveram parar as manobras e ir deixando levar. Quando cessaram as tentativas, então, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Neste momento ficaram totalmente à mercê do mar e do tempo, sem conseguir ver nada. Lá no versículo 20 nós vamos ver isso. Ou seja, queridos, quando eu e você enfrentamos impossibilidades, chega o momento de exercer a fé naquilo que não podemos ver ou até mesmo entender. Às vezes, é necessário fechar os nossos olhos para ouvirmos a voz de Deus. E é por isso que a palavra de Deus, ela diz, queridos, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós, queridos, quando nós nos preocupamos em ver muito, em enxergar muito, em olhar muito, nós acabamos tropeçando, porque às vezes nós encontramos e vemos impossibilidades, vemos dificuldades, então aí pensamos, não vamos conseguir, não vai dar certo, eu não vou chegar até lá. Nós precisamos parar para ouvir mais a voz de Deus, porque às vezes quando nós estamos olhando para algo, e nós paramos para analisar e achamos que aquilo ali é difícil, a tendência é que nós venhamos paralisar, e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos seguir em frente, Deus quer que nós venhamos caminhar diante ao alvo, e é diante desses perigos e dificuldades, queridos, que nós aprendemos a depender de Deus pela fé. Na liderança, muitas vezes passamos por momentos assim, em que não conseguimos fazer nada, apenas depender e esperar em Deus. É como diz o Salmo 41, esperei com paciência no Senhor. Às vezes falta em nós a paciência, e nós precisamos aprender a esperar com paciência no Senhor. Porque quando nós dependemos de Deus, não ficamos frustrados diante das dificuldades, porque estamos confiantes no Senhor. Então precisamos confiar mais em Deus, precisamos depender mais de Deus. Sejamos líderes completamente dependentes de Deus. Sejamos líderes confiantes em Deus. Sejamos líderes, queridos, que confiamos verdadeiramente que aquilo que é impossível para nós é completamente possível para Deus. Quarto ponto: como liderar em meio à tempestade? Através da visão. Versículos 20 e 26 vai dizer o seguinte, que a tempestade,
ela se tornou tão intensa e demorada, que não conseguiam mais ver o sol, nem a lua e nem as estrelas. A navegação na época, ela se orientava pelas estrelas, e então não conseguiam mais saber qual direção estavam indo, porque não conseguiam ver. Mas Paulo, lá no versículo 23, ele disse que ele viu um anjo, que lhe deu uma palavra de Deus, sobre a salvação de todos. E a liderança, ela também é assim. Quando não conseguimos ver nada, devemos buscar uma direção de Deus. Grandes líderes espirituais, queridos, sempre se basearam na palavra do Senhor para o seu ministério. Todo grande líder que alcançou, que almejou algo e alcançou esse algo, ele sempre se baseou na palavra de Deus. O povo, ele sempre vai esperar uma resposta de nós. E o líder precisa buscar uma visão de Deus para essas respostas. Quando não visualizamos alternativas, é o momento que mais devemos buscar uma visão do céu. Olha que interessante, quando não visualizamos alternativas, é o momento que mais devemos buscar uma visão do céu. Isso nos ensina que em momento nenhum nós devemos tomar alguma decisão por nós mesmos. Precisamos a todo instante estarmos atentos e focados naquilo que Deus tem a nos falar. Só assim não seremos frustrados. Só assim não iremos errar diante de situações. Sejamos líderes que buscam a visão espiritual para o reino de Deus. Nós precisamos buscar essa visão espiritual. Precisamos estar atentos a isso. Liderar não é só cuidar de pessoas, liderar vai muito além. Liderar é cuidar, liderar é orientar, liderar é amar, liderar é capacitar o outro. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Como liderar em meio à tempestade? Quinto ponto, através da preparação. Versículos 18 e 19, versículos 34 a 36 e 38 vai nos dizer melhor sobre isso. Após ter dado a visão de Deus para o momento, Paulo começa a preparar as pessoas para o que eles iriam enfrentar. Eles começaram aliviando o navio, jogando ao mar tudo o que não iriam precisar usar. Ele orientou que todos se alimentassem para estarem fortalecidos para nadar. E por fim, jogaram ao mar o restante do trigo, que segundo a capacidade do navio, para 276 pessoas poderia carregar até 300 toneladas. Sendo assim, também precisamos aliviar a carga em nosso navio, porque estes pesos só servem para fazer o barco afundar mais rápido. Um líder, ele precisa aliviar a sua carga. Um líder, ele precisa ter com quem conversar, pessoa séria, pessoa idônea, para aliviar as suas necessidades. Então, uma das tarefas, queridos, mais importantes da liderança, é preparar pessoas. Precisamos capacitar o povo, não apenas para os bons momentos, mas principalmente para enfrentar desafios e dificuldades também. A melhor forma de preparar é alimentando com a palavra de Deus, que nos sustenta e nos fortalece para as lutas. A liderança também precisa ser livre de qualquer coisa que lhe pese ou embarace. Por isso que nós precisamos ter pessoas conosco, para que possamos, queridos, aliviar as nossas cargas. Hebreus 12:1 diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia,
e corramos com perseverança a carreira que a nós está proposta. Desde que entregamos as nossas vidas para Cristo, não podemos mais aceitar fardos que venham pesar na nossa caminhada. É por isso que Mateus 11:28 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Aliviar a carga, queridos, significa desabafar no altar de Deus. É perdoar, é pedir perdão, é acertar situações que impedem o crescimento, procurar os nossos superiores e apresentar as dificuldades. Tudo isso vai deixar nós, como líderes, mais leves para exercer a nossa função no reino de Deus. Então está aí a importância. É procurar os nossos superiores e olhar olho no olho, falar aquilo que precisamos falar, acertar aquilo que precisamos acertar. E assim, com certeza, queridos, nós teremos uma liderança tranquila, uma liderança onde nós vamos conseguir caminhar tranquilamente. Vamos ter dificuldades? Vamos ter lutas? Vamos, como sempre temos. Mas precisamos aliviar a carga, precisamos desabafar na hora certa, para que possamos prosseguir sempre em frente. Sexto ponto: como liderar em meio à tempestade? Através da firmeza. Ali estavam outros 3 líderes, que eram o dono do navio. Versículos de 28 a 32, ou seja, o dono do navio, o piloto e o centurião. Os 3 donos, os 3 líderes que estavam ali no barco. Mas quando esses líderes não conseguiram resolver o problema, e Paulo já estava à frente da situação, então chegou o momento de Paulo agir com mais firmeza. Paulo começou a tomar algumas atitudes. Ele começou a medir a profundidade do local. Ele mandou lançar as âncoras. Ele não permitiu que marinheiros fugissem, cortando os cabos do bote. Ou seja, a liderança, ela deve ser baseada no amor. Mas o verdadeiro amor, ele fala a verdade, como diz lá em 1 Coríntios 13:6. O verdadeiro amor, ele corrige os erros, com a disciplina adequada. Um bom líder, ele precisa transmitir firmeza e confiança durante as tempestades. Deve estar a par da situação e sempre calcular o perigo. Além de lançar as âncoras da firmeza na palavra de Deus e na fé inabalável. Não deve aceitar também a fuga. Um líder não pode de forma nenhuma aceitar a fuga. Nem a fuga dele, nem a fuga dos seus liderados. Agora olha só que frase interessante: fugir do problema é dar as costas para uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu quero repetir: fugir do problema é dar as costas para uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Sejamos líderes, queridos, firmes e confiantes. Sejamos líderes, queridos, firmes, confiantes e constantes, para a glória de Deus. Sétimo ponto: como liderar em meio à tempestade? Através do objetivo de salvação. Versículos 22, 24, versículos 34 a 37 e versículos 44. Durante todo o tempo do temporal, Paulo, por várias vezes seguidas, declara que todos seriam salvos, dizendo que nenhuma vida havia de se perder, pois o anjo havia dito para ele que isso não aconteceria, garantindo que nenhum de vós, nenhum daqueles iria se perder, nem mesmo um fio de cabelo deles seria tocado. Ali estavam 276 pessoas ao todo, entre tripulantes, viajantes e prisioneiros. A história termina dizendo que foi assim que todos se salvaram, no versículo 44. Para Paulo, estava claro que o objetivo de sua presença ali
era salvar todas as pessoas. Como líderes, precisamos ter esse objetivo em nosso ministério. Nada adianta realizarmos conquistas, fazer mudanças, lutar pela nossa razão e perder vidas que são valiosas demais para Deus. Queridos, percamos a nossa vontade para que a vontade de Deus seja única. Percamos a nossa opinião para que a opinião do Senhor seja única. Mas nunca esqueçamos que a nossa missão é salvar e não perder vidas. Façamos do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa faculdade, da nossa vizinhança, um campo missionário. Ali onde nós estamos, ali onde nós plantamos, estamos com os nossos pés ali plantados, ali é o nosso campo missionário. Foi para isso que Deus nos chamou, para ganharmos vidas, para salvarmos vidas para o teu reino. Então, sejamos líderes, queridos, que salvam vidas. Sejamos líderes no meio da tempestade. O mundo, ele vive tempos difíceis. E as pessoas com suas famílias, bem como as igrejas, passam por tempos turbulentos. Precisamos de líderes que não temam entrar nas tempestades. Seria muito fácil, queridos, governar um barco em meio às águas tranquilas, mas não podemos fugir das dificuldades, e temos o dever de enfrentá-las. Os temporais, embora sejam tenebrosos, na verdade são oportunidades para exercermos a nossa liderança. Grandes líderes se formaram por vencer obstáculos que o engrandeceram lá na frente. Não podemos esquecer que o nosso Senhor está acima das tempestades, e que apenas com uma palavra, Jesus ele acalma o vento e o mar. Para finalizar, a tempestade é uma oportunidade para liderar. A tempestade é uma oportunidade para demonstrarmos em Deus os líderes que verdadeiramente nós somos. Então, queridos, que com essa palavra nós possamos nessa noite aprender a liderar em meio à tempestade. Dificuldade nenhuma dura para sempre. Existem momentos bons, mas também existem momentos ruins. Mas em Deus, os momentos bons sempre vão superar os momentos difíceis. Que Deus te abençoe nesta noite, que você possa ter uma célula abençoada nesta semana, e que você, em nome de Jesus, jamais desista da sua liderança, do chamado, da vocação para a qual Deus chamou você para ser. Que Deus te abençoe. Eu quero finalizar orando ao Senhor mais uma vez, para que Deus esteja colocando de forma definitiva essa palavra no teu coração. Ore comigo. Pai, nós te rendemos graça nesta noite. Queremos agradecer ao Senhor por esta palavra. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, aprendermos a cada instante a liderarmos também, não somente em momentos bons, mas também em momentos difíceis. Que nós possamos nos tornar, ó Pai, aquele líder que o Senhor já projetou no teu coração. Pai, ensina-nos, ó Pai, a liderarmos conforme a tua vontade e o teu querer. E que todos os nossos liderados possam ver firmeza em nós, possam ver em nós, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós para sermos. Pai, esta é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.